Compartilha o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Paz do Senhor, meus queridos! Hoje eu venho trazer mais um testemunho da minha vida e não repara na minha voz que eu tô com alergia, meu nariz deve tá meio vermelho, mas é porque hoje minha alergia atacou bastante, eu tenho alergia à poeira. Esse vídeo, como vocês já viram aqui no tema, eu tive depressão. E infelizmente o Brasil é o 8º país do mundo que mais tem depressão. E eu sou uma brasileira, apesar de quando a minha depressão é, mostrou assim mais pra mim, eu tava aqui em Portugal. Mas o problema, eu acho que começou já há muitos anos mesmo. Eu fui uma criança que sofreu muito na infância, não querendo me vitimizar nem nada, mas eu passei por muitas coisas na minha vida e eu sei que tem muita gente que passa muita coisa e não tem essa doença. Não tem isso, porque isso infelizmente acaba sendo uma doença. Porém, Jesus ele pode curar qualquer doença. E eu simplesmente eu não acreditava que eu tinha isso. Eu tentava superar e simplesmente eu vivia sorrindo, eu tentava não mostrar pra ninguém e tentava superar. Eu pensava que não, eu consigo sozinha e eu não preciso de ninguém. E quando eu era criança, eu sofri muito bullying, eu sofri muita agressão verbal do meu pai e sofri também bastante coisas que a minha família falava que me atingiam, me deixavam muito triste. E isso pra mim foi muito triste e eu sempre lembrava, porém eu não falava pra ninguém. Eu tentava superar isso sozinha. Eu pensava que eu ia conseguir as coisas sozinha. Eu falava, não, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de psicólogo, essas coisas. Eu sou normal, eu vivo uma vida normal, eu não preciso de nada. Eu não chorava, eu não demonstrava nada de tristeza, porém eu era triste, eu era uma pessoa muito triste. Desde criança, minha mãe sempre fala: Aline, você era uma criança muito triste, mas ao mesmo tempo eu vivia sorrindo e tentava não mostrar isso pra ninguém. Quem via isso era mais a minha mãe. E foi passando o tempo e isso continuou, só que eu não mostrava pra ninguém. E quando eu fiquei mais feliz assim na minha vida foi quando eu tava na presença de Deus, quando eu tava na igreja, eu tava tão feliz, tão satisfeita. O meu coração nem lembrava mais essas coisas, mas quando eu saí, tipo, tudo voltou. Só que eu tentava não pensar, tentava ficar ocupado o tempo todo. E quando eu inteirei 16 anos, eu foquei muito no serviço e foquei muito na escola. E eu foquei muito na escola, foquei muito no serviço, e isso, tipo, abafava um pouco o que eu sentia. E eu ficava feliz o tempo todo, fingindo que estava feliz, tentava não pensar nas coisas ruins, pensar só nas coisas boas, e pensava que depressão era uma doença de gente à toa. E eu não dava nome a essa tristeza que eu tinha dentro de mim. Só que eu carregava isso o tempo todo. E, nossa, isso me corroía por dentro, isso me machucava, só que eu não tentava não lembrar. E quando foi passando o tempo, passou o tempo, e simplesmente eu deixei isso escondido, comecei a sair para festas e comecei a distrair com outras coisas, colocar outras coisas para preencher essa mágoa, para tentar, tipo, esconder o que eu tinha. E simplesmente eu fui colocando na frente, fui colocando isso. E eu saía, eu bebia, eu fumava e eu pensava que, tipo, tava melhorando. Só que não, tava cada vez ficando pior. E cada vez eu me magoava mais com as coisas que eu fazia, eu ficava mais triste porque eu pensava que eu era uma pessoa. Tudo que eu queria ser, eu fazia ao contrário. Tudo que eu queria fazer de certo, eu fazia de errado, porque eu tentava só sair daquele poço, só que eu não conseguia sair sozinha. E simplesmente, em vez de eu fazer as coisas certas para mim sair da maneira correta,
eu não fazia, eu fazia ao contrário. Em vez de eu seguir as coisas boas que eu já conhecia desde a infância, como Jesus e Deus e a palavra dele, eu não seguia. Eu simplesmente eu ia pelo lado errado. Eu tentava ir em drogas, eu tentava sair em muitas coisas. E simplesmente foi dando tudo mais errado na minha vida e eu abafava. E ao mesmo tempo que eu era muito triste, eu me sentia muito pouco, como fala, uma pessoa que não era vista por ninguém, uma pessoa que não era reconhecida por ninguém, que eu era horrível, eu pensava tudo de ruim a respeito de mim. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, que eu sou feliz independente se eu tô com uma roupa bonita, independente se eu tô com maquiagem, independente se alguém me olha, se alguém dá atenção para o que eu falo, eu não importo. Mas antigamente isso dava muito, nossa, muita tristeza em mim. E simplesmente eu tentava abafar com tudo. Eu comecei a querer chamar mais atenção. Eu falava, eu vou dar um jeito nisso. Se as pessoas não me olham, eu vou tentar chamar mais atenção. E foi nisso que eu comecei a usar roupas mais provocantes, coisas que eu nunca fui de fazer. Eu usava, sempre eu usei roupas muito decentes e comecei quando eu criei mais corpo, eu quis me amostrar mais por conta disso, porque eu me sentia muito para baixo, eu me sentia muito não vista e cada vez que eu ficava mais sem a atenção das pessoas, eu pensava, eu vou chamar a atenção das pessoas agora. Se você tá triste, o meu lema era esse, se você tá triste, fica bonita que passa. E aí eu ia, me arrumava e tipo saía, todo mundo me olhava e aí aquilo aliviava um pouco na hora, mas depois quando eu voltava e parava, quando eu parava um pouco, quando eu voltava para casa, ia dormir e passava um tempinho assim sem dormir, eu ficava pensando nas coisas, às vezes eu começava a chorar, mas depois eu já tentava dormir logo para apagar isso, para afogar. E foi passando cada vez mais o tempo e eu fui deixando isso de lado e sempre afundando em gastos. Eu comprava muitas coisas para tentar suprir aquilo que eu não tinha, que era a felicidade. E simplesmente cada vez eu fui ficando mais triste. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha terminado o relacionamento por conta da distância e não era um relacionamento que agradava a Deus. E eu fiquei muito triste, isso já era mais um motivo para eu ficar mais triste ainda. Então, eu fui ficando cada vez mais abatida, eu fui ficando cada vez mais triste. Só que aí depois, quando eu esqueci essa pessoa, às vezes eu pensava que era por causa da pessoa, mas quando eu esqueci a pessoa e que a minha vida já estava andando mais pra frente, eu percebi que não era, que eu que era triste mesmo. E foi passando o tempo, e simplesmente eu fui notando que eu era uma pessoa muito triste. E quando eu parava em casa, quando eu não saía, eu ficava pensando nisso. Nossa, dava uma angústia e eu colocava drogas, eu fumava drogas, eu bebia. E para tentar sair disso, o tempo todo a minha geladeira era cheia de bebidas e eu sempre queria afogar isso. Eu não queria mostrar para as pessoas que eu tava triste, eu não falava para ninguém, eu não mostrava para ninguém. Chegou um tempo que eu não aguentei e eu comecei a ficar muito mal. Eu não queria sair de casa, eu não tinha coragem de pisar o pé na rua. Eu parei de arrumar a minha casa, não por preguiça, mas porque eu não tinha felicidade. Eu não aguentava nem levantar da minha cama. Eu só tomava banho, só às vezes eu comia, já cheguei a ficar uma semana sem comer. Pra vocês verem o nível que chegou. E eu não queria fazer nada, eu só queria ficar deitada e morrer. Eu queria dormir e nunca mais acordar. Só que isso foi aumentando muito, muito mesmo. Eu ficava no quarto escuro. Eu colocava, abaixava o story aqui, que fecha a claridade do quarto, e ficava o dia inteiro num quarto escuro, deitada. E quando eu acordava, eu só pegava e olhava alguma coisa, assistia alguma coisa na internet, mas depois eu voltava a dormir. E simplesmente eu não via razão para minha vida ir para frente. Eu pensava, eu não quero fazer mais nada.
Eu desisto de estudar, eu desisto de trabalhar, eu desisto de sair, eu não quero ver ninguém. E eu fiquei muito triste. Foi aí quando eu vi que eu tava na pior. E a minha casa tava um lixo porque eu não arrumava. Simplesmente era só o meu atual marido. Na época a gente não era casado, a gente morava junto. E ele via eu naquela situação, ele ficava muito triste. Ele falava: Não, para com isso, vamos sair. E tentava me tirar daquilo. E ele fazia de tudo pra me tirar daquilo. E a nossa saída sempre era beber, sempre era sair pra uma festa. Mas quando eu voltava pra casa eu tava do mesmo jeito. E foi passando o tempo e eu ficando desse jeito. E a única solução pra mim foi Jesus, foi Deus. Porque não existe, as pessoas falam: isso é doença psicológica, mas Jesus, ele cura tudo, ele ressuscitou um morto. Como que ele não pode curar uma doença psicológica? E ele curou. E graças a Deus, depois que eu resolvi voltar para Deus, que eu pensei: o que eu tô fazendo aqui? Foi igual o filho pródigo. Eu pensei, lá na casa do meu pai, até as pessoas que só trabalham para ele, que nem tem intimidade com ele, vivem melhor do que eu tô vivendo. Para que eu tô aqui? Para que eu tô sofrendo desse jeito? E simplesmente eu lembrei de Deus. E eu pensei: se ele voltar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar aqui, eu já tô tão triste, eu só quero morrer. E eu lembrava da alegria que eu tinha antes. Que mesmo quando vinha as memórias, Deus sempre me aliviava, me falava as coisas bonitas, usava as pessoas para falar comigo em profecia. E realmente, eram profecias que vinha de Deus, porque muitas já se cumpriram. E simplesmente eram coisas tão grandes que se cumpriram. E eu tava naquela situação. Eu olhei para Deus e falei: Deus, me ajuda. Eu não quero ficar assim. E ele me atendeu, ele me ouviu. Eu senti a presença dele primeiro, né? Ele foi movendo meu coração e eu pedi ajuda. E eu fui sincera. As minhas orações com Deus, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando mais ou menos as minhas orações com Deus. Mas eu sou muito sincera no que eu falo com Deus. Eu não uso palavras bonitas, não. Às vezes sim, mas eu não costumo fazer isso. Eu gosto de ser sincera com Deus. E simplesmente ele me tirou do fundo do poço. Ele pegou na minha mão e me tirou. E hoje, nossa, desde aquele dia, tudo mudou. Se hoje a minha casa é arrumada, é por Deus. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão pequena. Mas para uma pessoa que vivia dentro de um quarto, que passou mais de 5 meses dentro de um quarto, é uma coisa muito grande, porque eu não tinha coragem de fazer nada. Eu agradeço a Deus hoje em dia por tudo que ele fez por mim. Eu agradeço por ele ter me dado ânimo para viver, porque eu pensava que todo mundo me odiava. E Deus, ele tirou tudo isso de mim. Hoje em dia eu não tenho mais nada. Ele me libertou de tanta coisa e hoje em dia eu tenho prazer de falar isso. Sério, é muita coisa que Deus fez por mim. Por isso que eu não abandono ele. Pela graça dele, é claro, mas é tanta coisa que eu vivi com ele, é tanta coisa que ele fez eu experimentar, que não tem como eu voltar atrás. Quando eu olho para as coisas que Deus fez na minha vida, para onde que ele me tirou, eu falo: cara, para que eu vou querer abandonar esse Deus que só fez coisas boas para mim? Quando eu fiquei esse tempo todo no mundo, o inimigo não teve capacidade de fazer uma coisa boa para mim. Tudo que ele fez para mim, ele me afundou cada vez mais. E me deixou mais triste, e me deixou pior. Então, eu penso só no que Deus ele fez por mim. Foi muito grande, sabe? E hoje em dia, eu só venho falar pra vocês que cada coisa que Deus me libertou, ele pode te libertar também. E se hoje eu choro é de alegria, não é de tristeza. Eu choro de emoção por saber que eu tava tão afundada, eu tava tão no fundo do poço, eu não tinha como eu sair daquilo. Eu tentava, de todas as maneiras, de toda a minha força, eu tentava, mas eu não conseguia. Se vocês entregarem pra Deus o seu problema, independente do que seja,
Você pode ser limpo por Deus. Ele vai fazer por você. E eu experimentei esse amor perfeito de Deus. E hoje em dia eu não olho para trás, eu não penso, nossa, eu vou voltar, não. Porque simplesmente ele fez comigo o que ninguém fez durante esses 20 anos da minha vida. Ele foi um pai, ele foi um amigo, ele foi um psicólogo, ele foi um médico, ele foi Deus na minha vida. E simplesmente tudo que aconteceu na minha vida, eu devo a Deus. E eu falo pra vocês, eu sou aqui como uma pessoa que viveu muita coisa. Se tem pessoa que viveu, foi eu. Uma das pessoas que viveu muita coisa em pouco tempo. E graças a Deus que eu tenho pra falar pra vocês é que Deus ele faz. E tudo que eu experimentei, tudo que eu vivi, cada situação ruim que eu passei, quando eu clamei a Deus, Deus me socorreu. Só que eu era uma pessoa muito difícil. Eu demorei muito para clamar a Deus. Demorei muito mesmo. Eu deixei chegar no nível extremo. Só que para Deus não tem nível extremo. Para ele tudo é possível, não importa o que seja. E é por isso que eu tô aqui para falar para vocês. E é por isso que eu falo para vocês que tudo é possível, que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. E se você tá passando por esse problema e você não acredita, pede para Deus fé, porque até isso ele dá pra gente. Até quando a gente não acredita, Deus dá fé pra gente, porque a gente não é nada. A gente é tão pecador que a gente não tem nada de a gente mesmo. E na Bíblia tá escrito bem assim que um homem chegou em Jesus e falou bem assim: Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me limpar. E Jesus ele simplesmente falou: eu quero ser limpo. E é isso que eu venho falar para vocês hoje. Se vocês entregarem para Deus o seu problema, independente do que seja, você pode ser limpo por Deus. Ele vai fazer por você. E eu falo para vocês, a única saída às vezes é a morte mesmo. Quando a gente tá no fundo do poço, às vezes a única saída é a morte. A morte para nós mesmos, a morte para os nossos pecados, a morte para as nossas mágoas, a morte para aquilo que te machucou e você não consegue perdoar. A gente tem que morrer e aceitar Jesus como nosso Salvador. E quando a gente aceitar Ele como nosso Salvador, a gente tem que olhar para o nosso passado e falar: olha, eu te perdoo. Você fez muitas coisas más para mim, mas eu te perdoo. E assim a gente vai morrendo cada dia. A gente vai morrendo, as nossas coisas más dentro de nós vai morrendo. E a gente vai vivendo com Cristo. Porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, perdê-la-á. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso ele perder a sua alma? Então medita nessa palavra e é isso que eu venho deixar para vocês. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que Deus está lá para te buscar, para te pegar na sua mão se você estender a mão para Ele. Se você escolher hoje estender a mão para Ele, Jesus ele sempre vai estar lá. Ele nunca vai te deixar. Então é isso que eu venho deixar para vocês. E se inscreve aqui no canal se vocês não conhecem ainda o meu canal. Eu tenho vários testemunhos, porque, como eu disse, eu já vivi muita coisa. E eu quero compartilhar com vocês, para vocês que estão vivendo as mesmas coisas que eu já vivi, serem edificados e saberem o que fazer. E é isso que eu venho deixar para vocês. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha para alguma pessoa que está passando por essa situação. Nossa boca vai falar do que tá cheio.